Olá, pessoal. Professor Carlos Alberto, voltando aqui com vocês, falando de coaching, do processo de coaching. Eu como coach de luz, coach de vida, já estive aqui na Pax, é um prazer retornar, é um prazer estar com vocês, um orgulho muito grande. Eu falei um pouco da minha vida pessoal, falei um pouco de coaching, falei de ressignificar a vida, porque eu fiz isso comigo, eu ressignifiquei a minha vida, e gostaria sempre de poder ajudá-los a ressignificar a de vocês, E o processo de coaching é um processo que visa isso. Só para recordar um pouco, entendendo que coach é a pessoa que faz esse processo, que conduz esse processo, que coach é você que toma as sessões, é você cliente, o nosso cliente, e coaching é o processo como um todo, entendendo que coaching é você entender o seu estado atual, entender o seu estado desejado e ser conduzido para esse estado desejado, estado A e o estado B, vamos chamar assim, e ser conduzido por esse condutor, e outros condutores que estão se formando, enfim, Mas é um processo maravilhoso, é um processo lindo. E hoje, eu estou muito orgulhoso, particularmente, porque estou trazendo o coach da prosperidade financeira. E sempre a gente vai trazer uma novidade para vocês. O coach da prosperidade financeira é o Danilo Leandro, que vai se apresentar nesse momento, e a gente vai, de uma forma muito tranquila, muito aberta, sem aquela cara de entrevista, a gente vai bater um papo sobre a questão financeira, principalmente nesse momento que a gente vive, um momento de crise no país. Então, Danilo Leandro, o coach da prosperidade financeira, é um prazer muito grande estar aqui com ele. Muito obrigado, Carlos. Uma honra estar aqui com vocês, Obrigado. Podendo trazer essas informações importantes nesse momento de crise para todo o público da TV Pax. Então, para mim é uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. Danilo, o que é coach financeiro? Ou coach, você deu um nome muito bacana, prosperidade financeira. O que esse cara faz? Perfeito. Na verdade, eu tenho formação de coach financeiro, licenciado pelo ICF. E eu procurei o nome coach da prosperidade financeira, pois a gente não trabalha somente o aspecto financeiro, mas também toda a parte de equilíbrio da vida da pessoa. Não adianta a pessoa só procurar o dinheiro, porque a felicidade não está só no dinheiro, está assim no equilíbrio de vida, na prosperidade como um todo. Exato. Então, como coach financeiro, eu procuro, junto com o coach, identificar primeiramente o estado atual. Então, as pessoas normalmente vêm para a gente procurando ajuda, mas ela não consegue, não tem a clareza do estado atual. Então, a gente faz um trabalho sobre qual que é o estado atual para, sim, buscar o estado desejado. E mesmo o estado desejado, as pessoas não têm clareza do que elas querem. Então, elas vêm muito procurar o coach porque ela quer sucesso. Mas aí a gente vai a fundo. O que é o sucesso para você? O sucesso é eu ter mais dinheiro. Tá bom, então pode ser uma coisa e para outros pode ser uma outra coisa. Exatamente. Então, a gente vai em busca de ser mensurável esse estado desejado, para a gente junto conseguir lá. Um erro muito grave das pessoas é justamente isso. Eu quero uma prosperidade, eu quero uma liberdade financeira. Ótimo. Você quer ter a liberdade financeira? Eu quero. Então o que é liberdade financeira para você? Não quero mais precisar trabalhar, por exemplo. Tá bom, mas quanto você precisa para isso, para conseguir bancar, pagar todas as suas contas, ter o carro que você deseja, a casa que você deseja. Então a gente vai a fundo, porque normalmente as pessoas querem esse estado, mas não tem uma clareza do que é realmente esse estado. Mas está muito claro para ela o que é isso. Exatamente. Legal. O que eu me questiono, por que algumas pessoas têm abundância? Eu falei muito na última entrevista aqui, e falo nas minhas palestras de abundância, obviamente, e ganância. E abundância não é pecado, todo mundo quer ter prosperidade. E por que algumas pessoas conseguem e outras não? Pergunta interessante. As pessoas normalmente justificam por não ter sorte, por não estar no momento certo, no lugar certo, no momento certo. E, na verdade, tudo isso é uma desculpa que o cérebro dá para ela para evitar ela da dor. Eu sou muito carinhoso, mas sou muito verdadeiro também. E a questão o único culpado, se tiver um culpado, um responsável pela falta de sucesso daquela pessoa é ela própria. Só que se você perguntar para a maioria das pessoas que vêm procurar o coach financeiro,
elas têm justificativa. Ah, é a crise, é o estado, é a política atual, não tive sorte, tive um sócio que não se empenhou tão bem. E, na verdade, isso são desculpas... Busca uma bengala. Exato. Mas isso não é consciente, entendeu? Isso não é consciente. Isso vem do subconsciente, que realmente trabalha muito aquela questão que o coach trabalha, que é a questão das crenças limitantes. Então, o cérebro, ele vem com a única programação, que é a programação da proteção, né? Então, o cérebro, para proteger a pessoa, traz para ela uma verdade absoluta para ela, que é a questão do meu mundo, que ela não teve sucesso por fatores externos. E muitas vezes não. É o fator interno. Quer dizer, o que ela poderia ter feito para passar por aquela dificuldade que ela teve? Né? Às vezes, numa pequena dificuldade, a pessoa já stop, né? Dá um stop e não prossegue com aquilo. Entendi. Entendeu? E aí é aquela velha história. O que é o oposto de sucesso? Né? Então, as pessoas, elas param na primeira dificuldade. Então, normalmente o pessoal fala que o oposto de sucesso é o fracasso. Por quê? Porque normalmente elas param ali. E não é. O oposto de sucesso é desistir. Porque... Olha que interessante. Olha que interessante. Exato, porque as pessoas elas acham que o fracasso... Só pegar um gancho aqui que o Danilo falou, o oposto de sucesso não é fracasso. O oposto de sucesso é desistir. É desistir. Exatamente, porque do fracasso precisaríamos aprender mais com esse fracasso. Né? Então, com o fracasso você cresce, você enriquece, você leva consigo o que você aprendeu daquele fracasso, para não ocorrer novamente esse erro. Só que as pessoas não. No primeiro fracasso, desistem e param. Então eu tive uma empresa um dia e eu não vou abrir nunca mais uma empresa. Mas por quê? Porque não deu certo, eu fracassei. Tá, então por que você parou? Né? Então a desistência é o oposto do sucesso. Olha, né? Interessante. Quando as pessoas elas entram num projeto, elas podem ter duas respostas para ela. Tá. Ou é o sucesso, que é realmente obteve o sucesso daquela atitude, daquele projeto, ou é justificativa. Então, uma coisa interessante para as pessoas pensarem também, porque as ações delas, nas pequenas ações, é o reflexo que ela vai ter para a vida toda. Né? Então, se ela está tendo muita justificativa, por exemplo, no emprego atual, ela está conseguindo entregar os projetos que estão sendo passados para ela está conseguindo chegar para o chefe dela, pro superior, e falar, nossa, consegui, está aqui o resultado, batemos a meta, ou ela está chegando com justificativas? Então, se ela está chegando com muitas justificativas, é um alerta para ela ter consigo. Né? Então, isso daí é um dos motivos que as pessoas acabam não progredindo, porque não tem clareza e está usando muito mais justificativa do que sucesso. E se ela não consegue obter sucesso nas pequenas coisas do seu dia a dia, seja ela se planejou a começar uma academia, muita gente faz isso, né? Quantas vezes você não conhece que paga a academia e não vai? Então, se ela está fazendo isso, ela está treinando o cérebro dela a não obter sucesso. Então, obter sucesso para essas pessoas vai ser muito mais difícil do que as pessoas que têm abundância, que têm uma programação totalmente diferente, que para elas é fácil obter sucesso. Então, se ela se prontificou a começar uma academia, ela vai a fundo, ela vai estar lá no horário, se é 3 vezes por semana, vai estar seguindo 3 vezes por semana, assim por diante. Agora, já as pessoas que não conseguem obter esse tipo de regularidade, que ela mesma se propôs, ninguém foi lá e exigiu para ela ir para a academia, dificilmente ela vai obter o sucesso, porque ela está treinando o cérebro dela de forma equivocada. É interessante, né, Danilo, porque você falou aí um negócio, e é bom falar isso para o público, crenças limitantes. Né? Fala um pouquinho mais, o que são essas crenças limitantes? Perfeito. Crença limitante, normalmente, é criada muito fortemente dentro da pessoa do 0 a 7 anos, né? Desde que nasce até os 7 anos. Tá. E isso normalmente vem dos pais, não de forma consciente também, né? Sem querer. Então, por exemplo, quem já não escutou, quando era criança, pedir alguma coisa para os pais, vai trabalhar, menino, né? Você vai trabalhar. Tá, verdade. E isso é uma questão que acaba criando uma crença limitante dentro da pessoa, que para conseguir dinheiro tem que se trabalhar muito. Né? Então, isso daí fica muito forte dentro da criança. Então, é algo que agora, né, com o coach, por exemplo, a pessoa nos procurando, é algo que a gente trabalha muito forte. Porque se a gente não trabalhar essas crenças vão ser verdades absolutas para ela. Então, quem também já ouviu outras pessoas dizer, não, dinheiro estraga as pessoas. Dinheiro não estraga as pessoas. Dinheiro é pecado, dinheiro estraga as pessoas. Essas frases são crenças limitantes. Né? Porque, na verdade, com dinheiro, na verdade, o dinheiro faz com que as pessoas se mostrem mais. Então, uma pessoa bondosa vai doar mais tendo mais dinheiro. Claro, uma pessoa que tem um caráter duvidoso, ela vai deixar muito mais à mostra, realmente. Ele vai, na verdade, potencializar. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Exatamente. É potencializar. E é interessante porque essas crenças limitantes, o coaching,
né? O processo de coaching ajuda muito você a eliminar essas suas crenças limitantes, né? Exatamente. A gente traz para a pessoa realmente ela estar presente para esse fato. Porque por estar no subconsciente, as pessoas não se ela não estuda, não está num processo de coach, elas não estão cientes que isso acontece. E se não tiver ciente que isso ocorre, elas não vão conseguir trabalhar. Né? Então, realmente, o coach é um profissional habilitado para esse sentido, de trabalhar essa crença com o coach e fazer com que ela reprograme essas crenças. Né? Da mesma forma que nós temos crenças limitantes, nós temos crenças fortalecedoras. Né? Então, nesse processo do coaching, a gente faz com que elas identifiquem as crenças limitantes e reprograme a sua mente para possuir mais crenças fortalecedoras e assim diante nos seus desafios. Muito bacana. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou muito. O Danilo, além de tudo que ele está falando, ele é meu coach para o financeiro, para as minhas finanças pessoais, né? E é interessante, Danilo, porque a gente ouve, eu assisto muito os seus vídeos, tudo no Face, e vejo essa questão que você colocou o oposto de sucesso, né? E você fala muito de modelagem. Sim. Né? O que é isso? Explica um pouco. Modelagem é interessante. Existem estudos que falam que se você modelar uma pessoa de sucesso, você consegue economizar até 20 anos para obter esse mesmo sucesso. Né? Então, o que é a modelagem? Você observar uma pessoa de sucesso, porque sucesso deixa rastro. Né? A gente deixa rastro, disso. Claro, sucesso deixa rastro. Então, você observar quais foram os caminhos dessas pessoas, quais foram os acertos, quais foram os erros, e modelar essa pessoa. Né? Então, como essa pessoa lidar com o seu público, por exemplo, como que ela lidar com sua parte financeira, né? O que ela faz no seu dia a dia. Então, realmente modelar uma pessoa do bem, modelar uma pessoa que obteve sucesso e seguir o mesmo caminho. Então, com isso, você consegue acabar economizando, por não precisar passar pelos mesmos erros que aquela pessoa acabou passando ao longo do tempo, você acaba economizando muito tempo nessa modelagem. É muito interessante esse método. Bacana. E tem uma outra coisa interessante que você fala também nos seus vídeos, de renda passiva. Sim. O que é isso? Lembra que eu comentei com relação às crenças limitantes? Né? Tá, as crenças limitantes, ok. As pessoas, elas acham que precisam trabalhar muito para conseguir o seu dinheiro. Né? Então, uma das coisas que as pessoas têm uma crença muito forte é: se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Né? Então, começa dessa crença. E não é 100% verdade. Óbvio, nós temos que trabalhar para conseguir dinheiro. Agora, com a nossa renda, o que nós podemos fazer para potencializar essa renda, esse rendimento? Então, existe a renda passiva, que é aquela renda que você coloca, por exemplo, renda passiva de investimentos, que você coloca no investimento e você vai ter uma receita sobre aquilo. Tá. Né? Existe a renda passiva de aluguéis, isso é mais famosa, todo mundo sabe. Tá. Você investe em imóveis e aluga. Essa renda, essa receita que você recebe é renda passiva de investimentos. Né? Você não precisa estar ativamente no negócio para receber essa renda. Então, isso é a renda passiva. E existe a renda, por exemplo, com empresas, né? Você empreende, e se você não tiver naquele empreendimento, se você não tiver no seu dia a dia atuando como empresário, você acaba recebendo também uma renda passiva daquilo. Né? Então, se você comprar uma empresa, por exemplo, você fundar uma empresa, com que depois você vai ter pessoas tocando aquele negócio, sem que você esteja no seu dia a dia, aquilo é uma renda passiva também. E o segredo, quando as pessoas me procuram ou querem obter a sua liberdade financeira, ou seja, receber receitas com que pague todas as suas contas e ela não precisa mais trabalhar, ou seja, uma aposentadoria, é sobre isso. É quais meios, quais formas você vai poder criar de rendas passivas. E esse é o segredo. Ao longo da vida, você ir construindo rendas passivas, seja ela de investimentos, seja ela uma empresa, um negócio que você criou, que você vai obter receita, né, de forma passiva, sem precisar estar atuando no dia a dia ali. Legal. Uma outra coisa interessante é, né, o bicho-papão do cartão de crédito, né? O cartão de crédito é um bicho-papão, né? E assim, eu vejo muitas pessoas falando: eu estou enrolado com cartão de crédito, não consigo pagar juros, entrei no cartão, né? Enfim. E qual é a dica que você dá para isso? Para quem está enrolado, né? E como utilizar o cartão de crédito, né? Qual a melhor forma, como é que eu posso tirar proveito do cartão de crédito, né? Sim. O cartão de crédito é uma ferramenta muito importante para o nosso dia a dia, né? As pessoas se preocupam muito e você vai ver, elas criam dívidas enormes com o cartão de crédito. Verdade. Mas o cartão de crédito, você usando
ele bem, você acaba tendo premiações através dos pontos. Sim. E isso faz muito bem para você, né? Então, uma das formas que eu falo para o pessoal trabalhar, assim, primeira coisa que eu brinco, o cartão de crédito nunca vem com dívida, né? Então, Verdade. se o seu Ele vem cartão vem zerado. com dívida, tá com defeito, né? Ele vem zerado, ele vem zerado. Então, é muito interessante você observar isso, porque as pessoas me procuram, tá, o que aconteceu? Danilo, eu tô com um problema. Tá, qual o problema? É meu cartão. O problema é o seu cartão? É como se fosse a culpa dele. A culpa entendeu? do cartão. Não foi ele que foi lá passar a compra, não foi. Então, assim, as pessoas primeiro, para trabalhar com o cartão, precisa saber que não pode entrar no crédito rotativo. Você não pode pagar o mínimo e deixar isso, porque isso vai criar juros, tá? O que as pessoas precisam entender é, todos os gastos que elas fizerem no cartão ou fora do cartão, precisa estar condizentes com a receita dela. Com aquilo que ela ganha. Exatamente. O que as pessoas, às vezes, acabam se descontrolando é porque elas gastam além. Como está no crédito, vou gastar um pouquinho a mais e vou ficar para o mês que vem. Só que até psicológico. Você não vê, você não vou pagar agora, então deixa para depois, né? E acaba acumulando, e isso vira uma bola de neve perigosa, né? Então, assim, muita gente fala assim, não uso o cartão de crédito, eu procuro pagar tudo no débito. Não. Use o cartão de crédito de forma consciente, ande com uma caderneta, anote, e você vai ter o seu controle como se você estivesse pagando no débito. Em compensação, você vai estar sendo premiado com pontuação, com a milhagem do cartão, e isso você pode transformar em seu benefício. Pode viajar de graça, enfim, exatamente. Né? E outra coisa que às vezes as pessoas, mesmo usando o cartão de crédito, fazem é o seguinte, ela pode viajar de graça, correto? Tá. Se você não tivesse pontuação do cartão e você vai viajar, o que você faria? Pagaria do bolso a passagem. Claro. Então, o exercício que eu peço para os meus cotistas fazerem, que um dos trabalhos que nós fazemos use o cartão de crédito para pagar suas contas, acumule milhagem. Perfeito. Tá. Vai viajar, vai usar a pontuação? Perfeito. Quanto você deixou de pagar para a companhia aérea? R$1.000, por exemplo. Tá. Nesse mesmo momento, tira R$1.000 que você gastaria para aquela passagem e investe. Nunca pensei nisso. Entendeu? Porque se você não faz isso, você não vai ver o benefício que está sendo o cartão de crédito está te dando esse dinheiro. É uma forma de você enxergar o benefício que ele te deu. Exatamente. Então, ao longo do tempo, você vai ver que aquele investimento vai crescer tanto que aí você vai entender melhor o porquê usar o cartão de crédito. Que as pessoas, às vezes, não conseguem realmente balizar e não vê tanta diferença entre pagar com cartão de crédito e pagar um cartão de débito. Então, realmente, o cartão de crédito traz muitos benefícios, desde que use corretamente. Agora, uma observação. Tá. Se a companhia do cartão de crédito, a operadora, está te dando essa viagem, quem está pagando essa viagem para você? Justamente as pessoas que estão pagando juros do outro lado. Quem está pagando os juros, quem está, na verdade, aquele que utilizou mal o cartão. Exatamente. Então, quem utilizou bem, ganha, e quem utilizou mal, ajuda a beneficiar quem utilizou bem. Exatamente. Paga a viagem de quem utilizou bem. Pessoal, acho que é muito interessante tudo isso, porque prosperidade é luz. Prosperidade, abundância é luz, e que é diferente de ganância, né? Ganância, eu acho que estão dentro das crenças limitantes. Prosperidade é uma crença fortalecedora, sim, uma crença do bem, né? Ganância é do mal e prosperidade é do bem, abundância é do bem. Então, nesse momento que todos falam de crise, eu não gosto muito de usar essa palavra, não sei como é que você vê isso, Danilo. Sim. Mas assim, eu não gosto muito de usar essa palavra crise, eu prefiro dizer que eu estou fora dessa crise. É isso aí. Estou falando sempre para mim que eu estou fora dessa crise, até porque as pessoas, na verdade, entram numa egrégora que não sai mais. Um vai falando para o outro, vai falando para o outro, vai falando para o outro, e desde que eu me conheço por gente, nós temos problemas no governo, nós temos problema na economia, enfim, não que nós não estejamos num processo de crise, né? Mas é muito interessante não entrar nessa egrégora. Sim, nessa onda, exatamente. Nessa onda, né? É muito interessante não entrar nessa energia. Exato, exatamente. Eu digo sempre que causa um campo de uma energia tão negativa, que não dá. Tem gente que você fica do lado, só reclama. E coisa interessante, é o efeito manada. Né? Então, muitas vezes a gente brinca no mercado financeiro, a gente brinca, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É verdade. Ou seja, enquanto uns estão chorando, falando da crise, se lamentando, outros estão ganhando dinheiro com isso. Então, dependendo das pessoas que perguntam, elas vão perguntar para você, mas que crise? Existe sim uma crise política, a gente não pode negar. Claro, Agora, claro. isso está impactando em todas as pessoas?
Então, assim, o que você está fazendo? Se você entrar na onda, entrar nessa frequência, vai impactar com E certeza. toda crise gera oportunidades. Sim, muitas oportunidades. Não tenha dúvida disso. Uma outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte: eu sempre, assim, na minha vida financeira, eu me oriento às vezes com gerente de banco, o que fazer, leio um pouco, tal, tudo, mas não sou um expert, não sou um cara que... Como fazer isso, né? E aí onde o coach financeiro, as sessões com o Danilo podem ser importantes. Eu procuro o meu gerente, posso procurar o Danilo vai me ajudar. Como é que é isso? Sim, sim. Um dos trabalhos que nós fazemos, além do coach da prosperidade financeira, é um conjunto, né, de ferramentas que a gente usa, né, nesse processo. E uma das ferramentas é o coach de investimentos. Né? Então, muitas pessoas hoje, quando vai investir, procuram quem? O gerente do banco. Gerente do banco, porque a gente entende que é um maior especialista nesse segmento. E não necessariamente. O gerente do banco está ali para gerir a loja dele, que na verdade, né, acaba sendo uma loja, agência, e ele tem que vender produtos. Né? E muitas vezes ele vende o produto apenas daquele banco. Né? Então, para quem você vai procurar para fazer o investimento da melhor maneira para você, é o assessor de investimentos. Tá, assessor de investimentos, tá. E o assessor de investimento é um profissional do mercado, né? Ele é licenciado pela Ancor e também é cadastrado na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, ele é um profissional, né, licenciado e autorizado para oferecer o melhor produto de investimentos para o cliente dele. Então, esse profissional é o profissional mais gabaritado para te dizer qual o melhor investimento para aquele seu perfil, para aquele seu momento, para aquele seu objetivo. Né? Então, ele vai no mercado de uma forma geral, vasculhar, né? Ele tem na mão dele um leque de opções de vários bancos e várias instituições financeiras para te entregar o melhor. Diferentemente do gerente do banco, que ele só tem aquele leque daquele banco para te oferecer. E nem sempre ali tem a melhor oportunidade para você. Eu ouço, interessante isso daí, eu ouço às vezes, dia desses eu vi uma entrevista de um artista e falando um pouco da assessoria dele e tal, tudo, eu estava lendo numa revista, e ele falou um negócio muito importante, né? Não importa o nome, mas assim, falou assim, ó, eu preciso, na verdade ele queria dizer que ele precisa se centralizar no core business dele, ou seja, no negócio dele, né? Ele falou, preciso estar com a cabeça para o meu negócio, para cantar, para fazer teatro, tal, enfim. E eu não sei lidar com número, com investimento e tal. Então, assim, às vezes eu fico meio perdido. Sim. Nessa coisa toda, né? Então, você falando agora, eu lembrei dessa entrevista, né? Então, deve ter muita gente assim. Tem. Né? Médicos, sei lá, profissionais liberais, profissional liberal, que tem a preocupação de estar focado no seu negócio e não tem tempo. E lembrei agora que também um profissional que me atende falou também isso daí. Isso é interessante. E outra coisa que as pessoas perguntam, para ter um assessor de investimentos, preciso ter muito dinheiro para investir? Isso eu ia te perguntar. Muita gente pergunta isso. Não necessariamente. Né? Então, o assessor de investimentos está aí para todos. Tá? Então, normalmente, o assessor de investimento ele precisa estar ligado a um banco de investimentos e ele vai oferecer para você essa assessoria de forma gratuita. Tá? Então, realmente não tem custo. Outra coisa que as pessoas confundem acha que para ter um assessor de investimentos ele precisa ir lá e pagar esse profissional. Não. Esse profissional, na verdade, ele presta um serviço para uma instituição financeira, um banco de investimentos, e com isso ele vai oferecer o melhor serviço para aquela pessoa com uma assessoria customizada para o perfil dela, tá? Sem custo algum. E é interessante, pessoal, porque quando eu ouço o Danilo falando, é bacana o assessor de investimento, tudo, mas quando ele fala da prosperidade financeira, me corrija se eu estiver errado do meu entendimento, você fala da prosperidade financeira, você fala de um conjunto. Sim. Então, assim, eu contratar um coach, principalmente um coach especializado não só em vida, mas também na parte financeira dentro da sua vida, que faz parte, né, da sua vida, é importante. Sim. É interessante porque eu não estou cuidando só do meu dinheiro. Né? Você falando agora me chamou a atenção. Eu não estou cuidando só do meu dinheiro. Eu estou cuidando do equilíbrio, né, de todas as áreas, inclusive do dinheiro. É isso mesmo. Né? Sem o dinheiro na vida das pessoas, ela não consegue ter o equilíbrio. Né? Então, para ela ter uma vida saudável ali, conseguir ter os melhores hospitais, por exemplo, no momento que precise, ou realmente conseguir fazer os seus esportes preferidos, ela precisa estar equilibrada. Né? Então, você ter a melhor escola para seus filhos,
você precisa morar, né, num lugar legal. Então isso realmente, sem o dinheiro, você não consegue ter esse equilíbrio. Mas, por outro lado, não adianta só ter muito dinheiro e não ter equilíbrio, não ter lá um ambiente bacana na família, né, não ter bons hábitos. Então, quando a gente fala da prosperidade financeira, a gente trabalha todos esses âmbitos, né, não somente a parte financeira, como você falou. A parte financeira é um dos pilares muito importantes, mas não é somente a parte financeira. Então, quando a gente fala de prosperidade financeira, a gente trabalha todos esses ambientes, todas essas áreas, para que realmente a pessoa se sinta próspera, né? Então, assim, essa é o negócio, né? Se sentir próspero. Exato. Isso que é bastante interessante. Sim, né? é nisso que a gente trabalha muito fortemente. Então, quando a gente trabalha a pessoa, realmente é nisso. Como que ela se sente no dia a dia, o que ela tem feito, e aí a gente consegue melhorar todos os âmbitos dela, não somente a parte financeira. Entendi. Eu tenho uma outra curiosidade, eu estou cheio de curiosidade com você, aproveitando o cara. É interessante porque, assim, quando eu desenvolvo as minhas sessões, chamo de coaching de luz por algumas razões, obviamente tem o financeiro, mas eu trabalho muito mais no processo de vida, né? E aí eu fico imaginando o seguinte, né? As pessoas, quando lhe procuram, que sonhos que elas querem, né? Obviamente sem falar nomes, mas que sonho essas pessoas querem realizar? Pode me falar um pouco disso? Sim, isso é interessante. Porque quando elas vêm procurar, elas vêm com um sonho que a gente tem que trabalhar, porque ela não tem clareza sobre aquele sonho. Então muitas pessoas me procuram, Danilo, eu vim te procurar, tá? Porque eu quero ter sucesso. E aí nós trabalhamos, tá, o que é sucesso para você? Sucesso é eu não ter mais que trabalhar. Perfeito. E quanto você precisaria para não trabalhar mais? E aí você consegue ver que a pessoa não tem clareza. Então, a gente faz um trabalho forte para entender e levar para ela realmente o que é a prosperidade para ela, o que seria o equilíbrio de vida para ela pegar, né, e se sentir realmente completa. Então, a gente vai fazendo esse trabalho. Então, normalmente as pessoas nos procuram para obter sucesso e, normalmente, a gente identifica que o sucesso é ter liberdade financeira. Então, as pessoas realmente, o sonho delas é no futuro não precisar mais trabalhar. Não precisar trabalhar. Não que ela não vai mais trabalhar, mas ela não quer ter mais a obrigação de trabalhar, para que ela possa trabalhar com o que realmente ela goste. Né? Então, quando a gente faz o trabalho da prosperidade, né, do coach, a primeira coisa que trabalho que nós fazemos com o coach é identificar o estado atual. E quando a gente identifica o estado atual, nós vamos até a missão dela. Qual que é a missão de vida dessa pessoa? Né? Então, às vezes a pessoa está trabalhando e está num trabalho que não lhe agrada. Por quê? Porque aquele trabalho não está alinhado com a missão dela. Se esse trabalho não está alinhado com a missão dela, é como se você estivesse nadando contra a correnteza. Você vai ter que desprender muita energia para conseguir avançar pouco. E quando você cansar, você vai voltar muito rapidamente. Porque você está nadando contra a correnteza, você está indo contra a sua missão. Então, a gente ajuda a pessoa a identificar os seus valores, a sua missão e alinhar isso. Né? Porque às vezes a pessoa está lá trabalhando, por que ela escolheu aquela profissão? Porque aquela profissão ganhava-se mais dinheiro. Imaginando ela que se ela ganhasse mais dinheiro, ela conseguiria de forma mais fácil a independência financeira. E não é verdade. Porque se ela não estiver feliz, não tiver, como eu te comentei, não estiver realmente alinhada com a missão dela, ela não vai ser feliz, consequentemente não vai ter prosperidade. A prosperidade é um estado realmente desejado, um estado de tranquilidade. Exatamente. Então, as pessoas nos procuram e a gente faz esse trabalho desde a base, para identificar qual é a missão e realmente alcançar qual que é o estado desejado dela. É como se fosse um GPS. Se você quer chegar ali, você vai chegar lá no seu estado desejado, partindo da onde? Né? Então, qual que é o seu estado atual? Então, a gente faz esse trabalho até o estado desejado. E, muitas vezes, a pessoa nos procura realmente o estado desejado dela é conseguir a independência financeira, seja ela melhorando um negócio próprio que ela já possui, criando um negócio próprio que ela deseja, empreender, ou até mesmo no trabalho, prosperar, alcançar níveis maiores dentro da companhia que ela já trabalha. Então, normalmente ela quer prosperar e chegar até uma liberdade financeira. Legal. Eu trabalho muito, Danilo, nos meus cursos, nas minhas palestras, tudo, né? A questão da competência, né? Então, você entrar num estado de flow, que é isso. É você alinhar a sua competência com os seus desafios. Né? Porque, às vezes, você tem uma competência pequena, você não tem grande competência naquilo, e tem grandes desafios. Né? E aí você fica, obviamente, você fica ansioso. Você quer alcançar alguma coisa, mas você tem o desafio para aquilo, mas você ainda não tem a competência, né?
Eu falo sempre para os alunos que o melhor investimento, não sei se você vai concordar, mas o melhor investimento que você faz é investir em conhecimento, né? É investir em você. Eu sempre digo para eles o seguinte: olha, se eu fosse estar no meu melhor momento financeiro para ter todas as formações de coaching que eu tenho, todas as formações para me tornar um coach, eu ia esperar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Exatamente, você nunca teria o momento certo. Nunca teria o momento certo. Né? Essa é uma coisa interessante, porque realmente o conhecimento te leva aonde você quiser, né? E as pessoas, às vezes, elas cometem 2 erros, né? Basicamente. Primeiro que, às vezes, não procuram o conhecimento necessário. E, às vezes, estudam, procuram o conhecimento necessário, mas não põem em prática. Exato. Então, não adianta também somente você ter o conhecimento se você não coloca em prática. Então, um segredo a gente até fala que é inspirar conhecimento e expirar prática. Inspirar conhecimento e expirar prática. Guardaram? Inspirar conhecimento e expirar prática. Exatamente. Senão não adianta você se sentar numa Ferrari, né, estar na largada de uma corrida e não acelerar. Então você pode estar com a melhor preparação, o melhor carro, a melhor equipe. Se você não acelerar, você já está realmente se colocando ao fracasso, porque você não vai ganhar aquela corrida se você não menos tentar. Então, isso é muito interessante. As pessoas também, quando procuram o conhecimento, não colocam aquilo na prática. E aí elas, às vezes, caem até na armadilha do conhecimento. O que é a armadilha do conhecimento? Ela sempre está esperando o próximo curso para começar. Então, eu tive a formação X. Mas agora para eu começar eu preciso ter a Y. Então tá. Então eu vou fazer a Y, não vou começar ainda. Aí ele faz o próximo treinamento. Aí ele descobre que tem um Master... E aí espera e assim por diante. Então, assim, é interessante que você, desculpa, te cortei, mas é interessante o que você falou, porque eu tenho a primeira regra do coach obviamente, a questão ética, né? Então eu não posso falar a profissão, tudo do meu coach, mas eu tenho um coach que, para mim, ele tem uma bela formação, ele está preparado para atuar na área dele e tal, tudo, né? Mas ele sempre acha, né, que não está. Então eu não estou preparado, tal, enfim, eu ainda preciso fazer um curso, tal, tudo. Então, assim, ele é um profissional liberal, então ele poderia atender durante a semana, mas ele está com a semana tomada fazendo vários cursos. Ele nunca começa a atender. Agora, depois de algumas sessões, ele já deu o primeiro passo. Legal. Ele deu o primeiro passo de fazer o cartão de visita dele. Já é um passo importante. Né? Porque ele não tinha o cartão de visita, então ele fez o cartão de visita dele. Agora ele está indo na rede de relacionamentos dele, mais próximo, tá? E oferecendo o trabalho dele. Legal. E eu não porque sou coach dele, mas eu confio e contrataria tranquilamente o trabalho dele. Mas ele mesmo não descobre, está começando agora a descobrir, já me falou essa semana pelo WhatsApp que já contatou algumas pessoas e já tem duas sessões, né, do que ele faz marcado e tal. Legal. Mas olha que interessante, né? Porque ele está investindo em conhecimento, é bacana, mas ele não bota em prática. Então, e é isso daí que nós chamamos de armadilha do conhecimento, porque realmente a pessoa não se sente preparada. E você, por ser coach, não só por ser coach, mas a pessoa que está olhando por fora, vê a competência naquela pessoa, né? Só que o medo, a crença limitante interna dela faz com que ela não evolua. E eu brinco muito com eles, né? Normalmente a gente tem aquela velha frase, né? Que é preparar, apontar e fogo. E não é fogo, isso? Atirar. Preparar, apontar e fogo. A gente inverte essa frase, que é preparar, atirar, apontar. Entendeu? Porque senão a pessoa ela vai ficar se preparando, apontando, e daqui a pouco mudou o cenário, ela vai mudar para outra direção e nunca vai adiante. Então é o contrário, né? Então preparar, atirar e a última frase que eu usei com ele foi assim: você quer enxergar a ilha, pega o barquinho e sai da ilha. Sai da ilha, senão você não consegue enxergar a ilha. Você está dentro da ilha, dentro do problema, você não consegue enxergar o quanto de capacidade você tem.
Exatamente, né? ele está olhando muito no micro. No Né? micro. Se ele viesse um pouco para fora, ele veria quanta capacidade, né? Quanto conhecimento ele tem e quanto ele poderia ajudar essas pessoas. Né? Então, nesse momento todo que ele está querendo se especializar cada vez mais, ele está deixando de ajudar um monte de pessoas, né? Com o trabalho dele. Tá. E Danilo, você pretende, além dos atendimentos que você dá individualmente, tudo, seria muito interessante, eu tô convencendo o Danilo aqui para fazermos uma parceria, né? Cursos, oficinas, workshops, tal, para falar, para usar algumas ferramentas, né, nesse sentido para algumas pessoas, aí de uma forma de time, né, de grupo, né, não individual. Sim, sim. Realmente a gente vem conversando sobre projetos. O projeto é muito bonito e certamente a gente vai tocar adiante. E a nossa intenção é justamente isso: levar o conhecimento, levar as ferramentas de coach para o dia a dia das pessoas, para que realmente a gente possa ajudar elas. Então, nesse workshop, nesse treinamento que a gente vai montar, a gente vai começar logo mais, a gente vai levar para as pessoas realmente mudar a forma de pensamento delas, criar uma personalidade de riqueza. Né? Tá. E quando a gente fala de riqueza, novamente é a questão da prosperidade. Então, se a pessoa cria uma personalidade de riqueza, ela vai conseguir enxergar de forma muito mais clara as novas oportunidades, e oportunidades que até então estavam passando despercebidas. Então, às vezes as pessoas me procuram e ela quer ser próspera, mas não sabe como. E no trabalho que a gente começa a fazer, e realmente retirar as crenças limitantes, e focar e fortalecer as crenças fortalecedoras, começam a aparecer oportunidades para elas que até então passavam despercebidas. Então, muitas vezes as pessoas têm ali a faca e o queijo na mão e não conseguem enxergar isso. Então, nesse workshop, a gente vai realmente com várias ferramentas fazer com que as pessoas se direcionem e criem realmente uma personalidade de riqueza. Isso, certamente, para o dia a dia dela vai ser muito enriquecedor, vai ser muito legal. Bacana, bacana. A gente tem que sempre ouvir os mais velhos, né? Minha mãe sempre dizia, e diz, né, até hoje, tá um negócio muito interessante, né? Ô filho, tem gente que tem a cabeça de pobre, não tem jeito. A pessoa vai ter dinheiro, vai ter alguma coisa, mas ela vai ter sempre a cabeça de pobre. Ela não pensa como rico, não no sentido só do dinheiro, sim. né, apenas, né? Mas ela não pensa, ela não tem pensamentos como rico, pensamentos positivos, né? O tempo todo reclamando da vida. Exato. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito, você sabe disso, né? Quer dizer, o universo conspira a favor, né? Então, se você faz a bondade, você receberá a bondade também. Né? Então, a gente, sempre que eu trabalho com que as pessoas estão ali próximo a mim, os meus coaches principalmente, às vezes as pessoas não estão numa situação financeira tão boa. Mas quando a gente faz o trabalho, dos pilares é a doação. Né? Quanto você tem doado? Né? Olha só, gente, olha que interessante. Isso Quanto é interessante. você tem doado? Exatamente. Então, assim, você precisa ser um recebedor excelente, mas você tem que ser um doador generoso. Né? Então, às vezes as pessoas confundem. Eu não quero ter muito dinheiro para mim. Eu não acho justo isso, eu ter muito dinheiro. Por quê? Quantas pessoas você não ajudaria se você tivesse mais dinheiro? Se tivesse dinheiro. Né? Então, a gente trabalha desde o início do processo, um dos pilares é realmente esse. Se você faz a bondade para o universo, certamente o universo vai conspirar a favor. E nessa mentalidade, que é uma mentalidade de riqueza, de abundância, realmente a pessoa vai conseguir, vai começar a administrar e receber cada vez mais abundância. Da última vez que eu estive aqui, a Carmen, né, um beijo grande para a Carmen no seu coração. A Carmen me perguntou, eu tenho um amigo, ela me contou, eu tenho um amigo, Carlos, o que você sugere para ele? Ele está em depressão, né? E assim, na hora eu não tinha muito o que responder. Eu falei, olha, procurar um trabalho voluntário. Para depressão eu só posso dizer para que nesse momento ele procure um trabalho voluntário e ver que existem pessoas numa situação muito pior. Fazendo uma analogia com isso, né, é o que você falou, né? As pessoas, elas às vezes elas têm tanto bloqueio, tanta, né? Não se doa, não doa parte daquilo que efetivamente ela está ganhando, tal. E o universo, o que o Danilo falou é verdade. O universo só conspira a favor quando você faz o bem. Exatamente. Né? Não tem como, né? O universo te entrega aquilo que você dá, né? E uma coisa interessante, Carlos, até nisso, que a gente não observa às vezes nas pequenas ações, né, que a gente faz, e assim, o universo também ele vai tentar te entregar. Se você nega, vai chegar um momento que o universo vai entregar para quem quer receber. Então você precisa também ser um recebedor excelente. Né? Então, uma brincadeira que o pessoal fala, você já deve ter passado por isso, você vai jantar
e aí a pessoa quer pagar, né, para você não, deixa que eu pago, fica lá aquela discussão. Então, assim, você está negando que o universo está conspirando que a pessoa vai realmente te dar aquele jantar, né, né, presentear com que aquele jantar ou almoço que você teve, você está negando. Isso também é um exercício que eu sempre Vou sempre jantar com o Danilo agora, porque já sei que ele vai pagar todos os meus jantares agora. Está convidado. É legal, boa analogia, e é interessante, isso é interessante, é fato. Nunca tinha pensado nisso, não. Mas é muito verdadeiro. Mas basicamente eu vou que todo mundo vai. Não precisa, sim, tal, realmente, tudo, enfim. Então, sim, tem que ser uma questão, um dia você vai pagar, outro dia ética você vai receber, também, claro. Mas bom senso. Exato, mas é uma questão realmente automática. Automaticamente, se você realmente se prontificar e pagou para aquela pessoa, em algum momento, mesmo que não seja aquela pessoa, outra pessoa vai vir pagar para você. É uma questão realmente de troca de energia, né? Quando você falou dos sonhos, eu lembrei aqui, né? O que é interessante, porque, assim, os sonhos estão aí. Eles estão, né? E se você não sonhar, alguém sonha. E o cérebro, ele não consegue identificar o que é sonho de realidade. Então, aproveita, né, que ele não consegue identificar e sonhe. Verdade. E muitas vezes as pessoas realmente focam nisso. Eu só vou me sentir rico no momento que eu estiver muito investimento, né? Ou tiver muitos imóveis. E está errado. Para a pessoa conquistar aquele desejo, ela primeiro precisa se sentir. Então, primeiro vem a sensação, depois vem o carro dos sonhos. Primeiro vem a sensação e depois a casa dos sonhos. Né? Então, essa questão de você realmente se sentir, como você falou, se você está realmente vivenciando aquilo, seu cérebro não sabe distinguir o que é realidade ou não. Então, se você está praticando com que o seu cérebro, você está ajustando o seu termostato para que você esteja no nível superior, né, financeiro, por exemplo, você vai alcançar esse nível superior consequentemente. E o sonho é interessante, né, Danilo? Porque assim, as pessoas às vezes não sabem, acho que é importante dizer isso, para que elas querem aquilo, né? Porque precisa ter um significado. Para que eu quero aquilo? Eu preciso saber exatamente para que eu quero aquilo. Uma outra coisa é escrever. Escreva o seu sonho, olhe o seu sonho, crie o sonho de curto, de médio e de longo prazo. Exatamente. Né? O que eu falo para o pessoal, para as pessoas sempre que estão nos processos comigo tire o cifrão dos olhos e coloque no bolso. Tire o cifrão dos olhos e coloque no bolso. Isso é interessante. Eu estou aprendendo aqui com o Danilo. Isso daí é interessante porque se você trabalha com foco no dinheiro, com a visão no dinheiro, ele não vai aparecer. Agora, se você tem, como você falou, alinhado a sua missão, né? Então, por exemplo, ajudar pessoas, e você está alinhado com a sua missão, você está realmente indo atrás daquela missão, o dinheiro vai ser consequência, ele vai aparecer no seu bolso, não nos seus olhos. E tem um negócio, eu fiz um curso bem recente com a Carmen aqui na Pax, e a Carmen fala um negócio muito interessante, né? Ela falou, quando eu ficava preocupada demais e contava todos os dias, não fluía. Né? Hoje eu faço mais as coisas acontecerem e não fico ali contando, né? Não fico preocupado com essa energia, né? E aí as coisas acontecem, né? E uma outra coisa que é interessante que ela falou aqui, que eu peguei também, é a questão de você às vezes ter vergonha não, desculpa, você ter assim, puxa, aconteceu isso para mim, o universo me trouxe. Puta, será que vai acontecer alguma coisa ruim agora? Será que vai? Não sei, você entendeu? Fica criando, né? Fica criando cenários que não existem. Né? Sim, muito comum isso. Muito comum, né? Sim. Cenários que não existem. E sofre à toa. Exato, porque realmente começa a se antecipar coisas que não vieram ainda. Né? E se ela trabalhar, não vai vir. Né? Então as pessoas começam aqui, por exemplo, muitas pessoas perderam o emprego agora, né? Realmente nessa situação, essa crise política. E aí vem o desespero, porque acha que não vai conseguir pagar a conta, e ela entra nessa questão, ela começa a antecipar cenários que não existem ainda, e ela cria isso. Foi aquilo que você comentou. Se você começa a vivenciar, seu cérebro realmente não sabe distinguir o que é realidade ou não. E você provoca, e você cria aquela realidade. Né? Então lembre-se, o que você vê, você sente, você é. Entendeu? Então, você sente, você porque você cria aquela realidade. Né? Então, o que você vê? Então, no meu mundo, eu vejo que o desemprego é uma catástrofe. Nisso, você vai sentir que o desemprego foi uma catástrofe. E se você sentiu, você vai ser, né, parte daquela catástrofe. Entendeu? Okay. E você vai ter essa catástrofe na sua vida. Então, é um ciclo que a pessoa cria no mundo dela. Já o desemprego para outra pessoa poderia ser o momento dela realmente passar a trabalhar com algo que ela gostaria.
Então, às vezes, é aquilo que você distingue, a pessoa que tem a mentalidade realmente de um vencedor e, através de uma dificuldade, cria oportunidades nem imagináveis até o momento. Entendeu? Então, nesse momento, assim, a pessoa precisa levar muito em consideração qual o mundo que ela está criando, qual é o meu mundo. Ter uma mente de vencedor, de realizador. De águia, né? Como a gente fala. De águia, né? Então, ter os olhos... ser galinha, né? Exato. E é interessante essa diferença da águia e da galinha, justamente por isso. E eu sempre pergunto nos processos dos meus coaches exatamente isso. O que você quer ser? Águia ou galinha? E parece uma resposta óbvia, né? As pessoas normalmente vão tendenciar a águia. Mas não, tem pessoas que querem ser a galinha. Por quê? Porque quer viver no mundo dela, quer estar num momento ali naquela área de conforto. Entendeu? O que ocorre, te cortando, o que ocorre é que, às vezes, muitas vezes, e eu passei por processos desses na minha vida, você é criado, você é uma águia, mas você é criado como galinha. Exatamente. Você não consegue voar. Exatamente, por isso você tem que estar atento a isso e mudar esse aspecto. Exatamente, por quê? Porque a galinha, ela está vivendo presa, ela não liga por viver presa, né? Acaba comendo restos de migalhas. A águia não, a águia tem seus ninhos no topo, né? Caça, então é muito mais veloz, voa, como você falou, vai muito mais alto. Então, só que tem um detalhe que eu falo com meus coaches: ser águia dói, tá? Diferente da galinha que está no conforto dela, é muito cômodo para ela. Sai da sua zona de conforto. A águia tem que sair da zona de conforto e às vezes isso dói. Então, assim, por isso eu pergunto para a pessoa, para o meu coach: você quer ser águia ou galinha? Uma vez definido que é águia, saiba que vai doer em algum momento. Se você é águia, não fique comendo o resto de migalhas, né? Quer dizer, não se comporte como galinha. Eu sempre digo o seguinte, né? Quando é necessário mudar? Antes que haja necessidade. Exato, bem falado. Antes que haja necessidade, porque quando há necessidade, aí você tem que sair da zona de conforto de qualquer jeito, e aí dói, né? Então, antes que doa, entre nessa zona que, em tese, é de estresse, mas é uma zona gostosa de estresse. É uma zona... Minha palestra confortável no seu desconforto. No seu desconforto. Minha palestra chama sempre Rumo ao Topo, né? Tem uma frase em inglês que é muito legal, né? Put your feet on the street. Ponha seu pé na rua e vai para o topo. Né? Lá em cima é lindo, mas até chegar lá, você vai ter, obviamente, os desafios e vai ter que se esforçar, não tenha dúvida disso, né? Poxa, Danilo, tem tantas perguntas que eu quero fazer. A gente vai ter que fazer, estou percebendo que a gente vai ter que fazer uns 2 programas, pedir para a Carmen aqui para fazer 2 programas para a gente falar sobre esse momento, enfim, falar sobre finanças pessoais e falar sobre abundância, né? Enfim. Mas, Danilo, e depois eu vou pedir para a Carmen que a gente faça o 2º programa, tá? À disposição. Eu quero te agradecer, quero realmente foi muito feliz, né, o fato de ter conseguido que você viesse aqui. O Danilo estava fora do país, tal, e agradecer mesmo, agradecer imensamente. É um orgulho ter você não só aqui, mas também nos meus projetos, enfim, nas coisas que a gente quer fazer aí para ajudar e para obviamente não só ajudar as pessoas, mas ajudar o mundo. Né? Acho que esse é um legado realmente para o mundo. Né? Tem uma frase muito interessante que a gente, coach, usa, né? Eu sou coach, eu mudo o mundo. Eu sou coach, eu mudo o mundo. Bacana, né? E sempre rumo ao topo, né? Exatamente. As suas considerações finais aí, Danilo, deixa o seu Face, Prosperidade, coach da Prosperidade Financeira. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? O espaço e poder trazer realmente essas informações importantes para todo o público da TV Pax. É uma honra para mim estar aqui. E eu deixo o meu contato, né, no Facebook, está como Coach da Prosperidade Financeira. Danilo Leandro. É bacana, gente. Sigam lá, que é legal. E quem tiver alguma dúvida, deixar meu e-mail é danilo@daniloleandro.com. Né? Repetindo, é danilo@daniloleandro.com. E eu quero deixar um recado justamente isso, né? As pessoas focarem no seu objetivo e não esquecerem que realmente é como se fosse uma lupa ao sol, né? Se você quer colocar incendiar ou fazer um fogo, né? Com a lupa, sabe que com o raio solar, você colocando realmente o foco adequado, você consegue criar o fogo. Mas você precisa, além de colocar o foco adequado, esperar o tempo necessário. Né? Então, às vezes, as pessoas desistem antes disso. Então, eu queria deixar esse recado. As pessoas focarem de forma adequada e lembrar com que esse foco precisa permanecer ali durante um tempo para conseguir o objetivo.
Não desista antes da hora. Exatamente, realize seus sonhos. Professor Carlos Life Coach, agradecendo mais uma vez o espaço, um beijo no coração da Carmen, um beijo no coração de todos aqui da TV Pax. Meu Face Coaching de Luz, eu estou lá no Instagram como Carlos Life Coach. E o que a gente quer é mudar a vida de vocês, que vocês tenham um dia de muita luz e muita abundância e prosperidade, não só financeira, que engloba tudo isso, e de vida, tá? Deixo aqui o meu fraterno abraço a todos.